Porta Dourada, ela é um dos vestígios mais conhecido em Jerusalém. Essa porta, ela faz parte do restante do muro que envolvia o templo em Jerusalém. Hoje em dia, esta porta ela está fechada e muitas pessoas relatam que é o cumprimento bíblico sobre este acontecimento. Ezequiel profetizou sobre uma porta que ficará fechada e que a glória de Deus retornará ao templo. O texto de Ezequiel 43 profetiza sobre este acontecimento. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória de Deus de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como rugido de águas avançando, e a terra refugia com a sua glória. Glória do Senhor entrou no templo, pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo, e disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. Em Ezequiel 44 continua revelando sobre essa porta que será trancada. Depois o homem me trouxe de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse: Esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta. Ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Sobre essa profecia, muitos cristãos relatam que é sobre quando Jesus Cristo entrou para o templo em Jerusalém montado em jumentinho, onde ele atravessou o vale de Cedron com os seus discípulos, entrando para Jerusalém. Em Marcos 11, relata sobre a passagem de Jesus Cristo. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disseram: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarram e tragam aqui. E no verso 7, trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam os ramos que haviam cortados no campo. Os que iam diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem, em nome do Senhor, bendito é o rei vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, dirigindo-se ao templo. Observou tudo à sua volta, como já à tarde foi para Betânia com os 12. Então Jesus Cristo, do Monte das Oliveiras, ele atravessou o Vale de Cedron e entrou pela Porta do Oriente, que hoje é conhecida como a Porta Dourada. Muitos estudiosos cristãos relatam que é porque Jesus Cristo entrou por aquela porta, é que então cumpriu a profecia onde ela está fechada, e ela será aberta assim que ele retornar. E a glória de Deus então encherá o templo. Cumprindo então essa profecia de Ezequiel, mas a profecia de Ezequiel 44 e também a profecia de Ezequiel 43, essas profecias elas não estão relacionadas sobre o fechamento dessa porta dourada, como muitos estudiosos explicam. A profecia de Ezequiel 43, ela está se referindo à porta que está dentro do templo, onde ficará o trono do Senhor. E somente o príncipe é que poderá entrar por essa porta. A porta dourada, ela não faz parte do templo, mas ela faz parte do muro onde envolverá o templo. Essa profecia, ela está se referindo ao quando chegar o período do milênio. Jesus Cristo, ele descerá assim no Monte das Oliveiras, mas assim que ele descer, ele não vai entrar por essa porta dourada. Acontecerá vários eventos do Apocalipse e a restauração de Israel, o julgamento dos cristãos, o julgamento das nações e então a restauração de Israel. E a porta dourada, ela não se refere ao cumprimento dessa profecia devido ser construída no muro e não no templo. E a profecia de Ezequiel 44, que relata sobre este príncipe,
Muitos cristãos relatam que este príncipe é Jesus Cristo, mas a profecia não se refere a este príncipe ser Jesus Cristo, mas será um príncipe judeu, uma pessoa escolhida por Jesus Cristo para ser o príncipe em Jerusalém. O texto revela que o príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. E ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Então este príncipe será escolhido por Jesus Cristo para comer em sua presença. Mas quem será este príncipe? E o que a Bíblia diz sobre este homem? Em Ezequiel 45 relata quem é este príncipe. O príncipe possuirá a terra, que fica dos dois lados da área formada pelo distrito sagrado e pela propriedade da cidade. Ela se estenderá ao lado oeste, em direção a oeste, ao lado leste, em direção a leste. Essa terra será sua propriedade em Israel, e os meus príncipes não oprimirão mais o meu povo, mas permitirão que a nação de Israel possua a terra de acordo com as suas tribos. E em Ezequiel 46, continua mais detalhes sobre este príncipe. Assim diz o soberano o Senhor: a porta do pátio interno que dá para o leste ficará trancada nos 6 dias úteis, mas no sábado e no dia da lua nova será aberta. O príncipe, vindo do pátio externo, entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas de comunhão dele. Ele adorará o Senhor na soleira da entrada e depois sairá, mas a porta não será fechada até a tarde. Nos sábados e nas ruas novas, o povo da terra adorará ao Senhor junto à entrada que leva à porta. Em Ezequiel 45:16, relata sobre as ofertas e os sacrifícios que esse príncipe fornecerá a toda a nação. Todo o povo da terra participará nessa oferta sagrada, para uso do príncipe de Israel. Será o dever do príncipe fornecer holocaustos e as ofertas de cereal e as ofertas derramadas, nas festas, nas luas novas e nos sábados. Em todas as festas fixas da nação de Israel, ele fornecerá as ofertas pelo pecado, a oferta de cereal e holocaustos. E no verso 21, no 14º dia do primeiro mês, vocês observarão a Páscoa, festa de 7 dias, na qual vocês comerão pão sem fermento. Naquele dia, o príncipe fornecerá um novilho em favor de si mesmo e de todo o povo da terra, com oferta pelo pecado. Diariamente, durante 7 dias de festa, ele fornecerá 7 novilhos e 7 carneiros, sem defeito como holocausto ao Senhor. Este príncipe, ele será um sacerdote levita, ele será príncipe da nação israelita, e é Jesus Cristo que estará no templo em Jerusalém, e este príncipe que terá acesso a Jesus Cristo no templo, onde a porta do templo, onde está o trono do Senhor, ela ficará fechada. Este príncipe é o único que poderá entrar no templo e comer na presença do Senhor. E sobre a porta dourada, existe também a profecia que Ezequiel profetiza sobre esta porta. Em Ezequiel 40 relata sobre o muro. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas. Mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura, de 3 de altura. Depois ele foi até a porta que dá para o oriente, subiu os seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de extensão. As salas dos guardas tinham 3 metros de comprimento e 3 metros de largura, e as paredes entre elas tinham 2,5 metros de espessura. A soleira da porta junto ao pórtico de fronte do templo tinha 3 metros de extensão. Essas profecias de Ezequiel sobre o comprimento da porta dourada, do seu fechamento, não está relacionada a essas profecias. E a profecia de Ezequiel, que relata sobre a porta que ficará trancada, está relacionada sobre a porta de dentro do templo. E a porta dourada, ela se refere à parte do muro que envolverá o templo em Jerusalém. Então, não é o cumprimento das profecias de Ezequiel. E quando Jesus Cristo retornar, ele se assentará em seu trono,
dentro do templo em Jerusalém, havendo então esta porta, que somente esse príncipe, esse judeu levita, somente ele que poderá entrar no templo e comer na presença de Jesus Cristo. E é Jesus Cristo que vai cumprir essas profecias e restaurar a nação de Israel. E durante essa restauração de Israel, todas as pessoas sobreviventes da terra que foram escolhidas para também sobreviver durante o período do milênio, elas participarão das festas judaicas e também de todas as outras festas que serão restabelecidas na volta de Jesus Cristo. E todas as nações, elas terão que ir para Jerusalém a participar, oferecer holocaustos e sacrifícios, e é Jesus Cristo que receberá esses sacrifícios. E este príncipe é que será responsável por realizar estes sacrifícios junto com os sacerdotes e levitas que novamente serão estabelecidos por Jesus Cristo. E se você quiser saber mais sobre esses acontecimentos, se inscreva no canal e também adquire o meu livro, O Apocalipse e a Restauração de Israel. Nesse livro eu explico todos esses acontecimentos e o cumprimento dos profetas que cumprirão na volta de Jesus Cristo. E todos os detalhes do Apocalipse e seus acontecimentos e a volta triunfal de Jesus Cristo, onde ele descerá no Monte das Oliveiras e salvará a nação de Israel e arrebatará os cristãos. A venda do livro está disponível no site da Amazon.com.br pelo Clube de Autores.